Quer aprender Química de graduação de forma didática e aprofundada? Então, assine um dos cursos de Universidade da Química. Link na descrição. E aí pessoal, antes de começar o vídeo, dois avisos rápidos. O primeiro é a respeito das assinaturas full dos cursos da Universidade da Química. Quem não sabe, a assinatura full é a oportunidade que você tem de assinar por um ano todo o material da Universidade da Química com desconto e tanto, ali próximo aos 50%. Bom, essas assinaturas encerraram-se no dia 26 passado, 26 de fevereiro de 2019. Esse vídeo está sendo publicado no dia 28. Entretanto, lá na página da plataforma da Universidade da Química tem um box, uma caixa, onde você pode colocar o seu e-mail, se você quiser, para ser avisado quando tivermos uma próxima assinatura full. Eu imagino que daqui a uns 2, 3 meses essa oportunidade deva abrir de novo, e caso você queira saber quando ela estará aberta, enfim, coloque seu e-mail lá, que eu aviso quando nós tivermos a próxima assinatura full, tá ok? Esse é o primeiro. O segundo, graças aos comentários de vocês, likes, compartilhamentos, enfim, eu vou continuar com a série Breaking Bad. Então em breve nós teremos mais vídeos dessa série, tá certo? Esse vídeo aqui é mais voltado para uma química conceitual. Na verdade, eu queria discutir um pouco com vocês um assunto que eu considero um grande problema na química, que é a nomenclatura. Na verdade, nem a nomenclatura formal ali da IUPAC, compostos orgânicos, compostos inorgânicos, que inclusive é uma das partes que eu acho mais chatas de ensinar. Eu vou gravar um vídeo sobre 10 coisas que eu mais detesto na química, ou alguma coisa parecida com isso. Mas a nomenclatura que eu falo é o nome das coisas em geral na química. Em alguns aspectos, a nomenclatura química é muito pobre. E o que eu chamo de muito pobre? Nós utilizarmos o mesmo nome para mais de uma coisa distinta, para significados diferentes. Um especialista em letras deve ter o nome adequado para isso. Mas eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês e depois eu vou querer saber a opinião de vocês. Se vocês consideram isso realmente difícil, se você for professor, considera isso um desafio, eu considero. Deixar isso claro na mente do aluno, especial aluno ali de ensino médio, é muito complicado. Assim, o professor tem que ser bem claro mesmo com a sua didática, chamar a atenção ali do aluno, reforçar o significado correto, porque é muito fácil de se confundir e é muito fácil de profissionais de química também se confundirem. Um exemplo simples é mol, por exemplo. Um exemplo de como que nós temos uma nomenclatura pobre. Mol se refere ali à quantidade, né, 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Então ele se refere à quantidade ou à propriedade, vamos dizer assim, e se refere também à unidade. Então qual é a unidade de mol? É mol. Então isso já gera um certo problema, porque se você estiver se referindo à unidade, aí não tem plural, é mol e ponto final. Mas se você estiver se referindo à propriedade em si, aí você pode colocar no plural, pode escrever mols sem problema. Assim como você pode falar metros, se você estiver se referindo a mais de um metro, e se você for escrever por extenso, você pode colocar o S, então metros. Mas se você for colocar o M, mesmo que você tenha mais de um metro, aí não tem um S, não tem plural para unidade. Então esse aqui é um exemplo bem simples, você já deve ter se deparado com isso. Um segundo exemplo, bem comum, que mostra um pouco da pobreza da química e causa uma certa confusão, essa mais ainda, principalmente nos relatórios. O nome do elemento químico e o nome do cátion desse elemento químico. Se nós estivermos falando de um cátion simples, o nome do cátion é o mesmo nome do átomo, o mesmo nome do elemento químico. Por exemplo, o elemento químico sódio. Eu posso me referir ao átomo com o nome sódio, mas eu posso me referir ao Na+, ao cátion desse átomo. E o nome do cátion desse átomo é sódio. A mesma coisa vale para o potássio. O K é o potássio e o K+ também é o potássio. A coisa começa a ficar mais complicada quando nós temos mais de um cátion. Por exemplo, ferro. O nome do elemento químico, ferro. O nome do cátion com a carga 2+, ferro. E o nome do cátion com a carga 3+, ferro. É o mesmo nome. Os ânions é acrescentado ali um sufixo para diferenciar, mas no cátion não. E aí, como que a gente explica isso? Primeiro, temos que convencer o aluno que uma coisa é o átomo, a outra coisa é o cátion. E na hora de escrever é necessário nós utilizarmos alguns auxiliares, vamos dizer assim. Se eu estiver me referindo ao elemento químico, então eu coloco elemento sódio, elemento potássio, elemento ferro, átomos de sódio, átomos de potássio, átomos de ferro.
Mas se você estiver se referindo ao cátion, aí convém você falar sódio iônico, sódio catiônico, cátion sódio. Se eu estiver me referindo ao cátion do potássio, então vai ser cátion potássio, íon potássio, potássio catiônico, potássio iônico. Entenderam? É necessário deixarmos claro no texto, em um relatório, em algum documento, se estamos falando do elemento químico ou se nós estamos falando do cátion. No caso do ferro, que apresenta ali mais de uma valência, aí seria cátion ferro 2, cátion ferroso, cátion férrico, cátion ferro 3+, íon ferro 3+, íon ferro divalente, íon ferro trivalente. Enfim, tem que deixar claro ali, não apenas se nós estamos falando de um metal, do átomo neutro em si, ou se nós estamos falando do íon, quanto também é necessário deixar claro qual a carga que nós estamos nos referindo, carga 2+, 3+, enfim. Conseguiram entender? Isso é um problema da química e o aluno tem que entender isso. É muito comum receber relatório ali que o aluno confunde, está falando do íon e trata como se fosse o metal, ou está falando do metal, trata como se fosse o íon. Assim, isso tem que estar claro tanto na forma como o professor falar e ensinar, quanto na hora de o aluno, por exemplo, escrever, redigir um texto. Mais um exemplo, um terceiro exemplo, quando nós nos referimos ao orbital e ao subnível. Então, uma coisa são os orbitais. Pegar o orbital P, por exemplo. Uma coisa é o orbital P, que tem aquele formato de ampuleta, enfim. Uma coisa é o orbital, né? O gráfico ali da função de onda, que nos dá uma ideia da densidade eletrônica. Só que o subnível, e nós entendemos subnível como sendo um conjunto de orbitais com a mesma energia, esse subnível recebe o mesmo nome. Quando nós fazemos a distribuição eletrônica e falamos de um subnível 2P, bom, nós damos o nome P para o subnível. E o subnível 2P é constituído de orbitais do tipo P, assim como o subnível D é constituído de orbitais do tipo D. Perceberam o problema? Nós utilizamos o mesmo termo para o subnível, para o conjunto de orbitais e também para o orbital individualizado. Mas uma coisa que tem que ficar claro para o aluno. Se você escreve ali 2P6, um aluno mais desatento, quando vê a primeira vez, vai perguntar, mas professor, o orbital não pode ter apenas 2 elétrons? Não, ali tem 6 porque representam 3 orbitais P, mas o nome é o mesmo, né? O nome é P. Colocamos o 2 na frente para indicar ali o nível, é necessário quando falamos de subnível e é necessário também quando falamos de orbital. O formato de um orbital P do segundo nível é diferente do formato de um orbital P do terceiro nível. Então, assim, é necessário também deixar isso claro. Então, esse aqui é o terceiro exemplo. O quarto exemplo é a relação entre átomos e substâncias simples. Aí nós temos um problema mais histórico. Antigamente achava-se que as substâncias simples eram substâncias de fato atômicas, como acontece com os gases nobres. O argônio é constituído de átomos de argônio e não tem ligação ali entre eles. O neônio é constituído de átomos de neônio. O oxigênio ou o hidrogênio, substâncias simples, acreditava-se que eram constituídos de átomos de oxigênio apenas e de átomos de hidrogênio apenas, por exemplo. E isso, ao longo dos anos, causou uma certa confusão, porque hoje nós sabemos que não é assim, que essas substâncias simples são formadas por moléculas, estruturas mais complexas do que os átomos. Mas o nome ficou. Por exemplo, o que é o oxigênio? Inclusive foi esse problema que provocou esse vídeo. Nesses dias eu estava dando aula para uma turma do primeiro período falando exatamente sobre isso. Oxigênio. O que é o oxigênio? Eu posso me referir ao oxigênio atômico, ao átomo oxigênio, que tem ali algumas propriedades, energia de ionização, afinidade eletrônica, raio atômico, enfim, tem ali suas características. Esse mesmo nome oxigênio se refere à molécula de oxigênio, molécula de O2, onde ali nós temos uma ligação dupla, pelo menos de acordo com a TLV. Essa molécula tem um conjunto de características, um conjunto de propriedades que é diferente do átomo. Ali nós temos agora 8 elétrons na camada de valência compartilhada ali entre os dois átomos. Como já temos uma molécula, é possível falar de comprimento de ligação, é possível falar de momento de dipolo, é possível falar de uma série de outras propriedades que um átomo não tem. E uma molécula tem características que um átomo não tem, e vice-versa. Até porque a molécula é bem mais estável do que o átomo, né? O átomo ele se liga para formar a molécula a fim de ganhar estabilidade. Outra coisa é a substância. E o que é a substância? Seria esse conjunto de moléculas. E aí a gente já começa a falar de ponto de fusão,
ponto de ebulição, densidade, propriedades macroscópicas. Então, pegando o oxigênio, por exemplo, uma coisa é o átomo de oxigênio, outra coisa é a molécula diatômica, outra coisa é a substância que nós respiramos, é necessária para a nossa vida. Essa substância são mols ali de moléculas de oxigênio. Então, cada um desses níveis apresenta propriedades distintas, são coisas diferentes. E o nome? O nome é o mesmo, o nome é oxigênio. Como que a gente diferencia? Utilizando diferenciadores auxiliares. Átomo de oxigênio, oxigênio molecular, alguns chamam de dihidrogênio, ou molécula de hidrogênio, substância hidrogênio, gás hidrogênio. Quando nos referimos a gás hidrogênio, estamos falando da substância. Não faz sentido falar de gás hidrogênio como uma única molécula. Estado físico é uma consequência de um conjunto de moléculas. Entenderam? É um problema, uma limitação da química. Nós temos um único termo para mais de um significado. Mais uma vez, cabe ao professor a difícil tarefa de explicar isso de maneira clara e não confundir o aluno. Imagina explicar isso numa escola de ensino médio, 2 horas por semana, onde os alunos não estão nem aí para o professor, estão fazendo milhares de coisas, menos prestando atenção na aula, às vezes nem deixam o professor ensinar. É bem complicada a nossa educação básica, muito complicada mesmo. Temos muito mesmo o que melhorar, principalmente na educação básica. E agora, pessoal, um último exemplo para vocês, talvez o mais complicado dessa lista, tenha um pouquinho de paciência, e muitos profissionais acabam confundindo. SPIN. Bom, SPIN é muito complicado, principalmente na forma como nós visualizamos o SPIN, mas eu não vou entrar nesse mérito, eu já falei sobre isso em vários vídeos aqui no canal. Mas qual o significado do SPIN? Você, quando vai ensinar sobre isso para um aluno do ensino médio, ou então um aluno do primeiro período da graduação em Química. Bom, SPIN pode ter muitos significados, ou pelo menos 3 significados. O primeiro é o número quântico de spin, que nós chamamos de spin, simplesmente. Para o elétron, ele apresenta valor meio, para o próton também, para o nêutron também, para o fóton é 1, mas vamos focar no elétron. Ele apresenta o valor meio para o número quântico de spin. Esse número quântico nada mais é do que um número, tá? Ele simplesmente sai ali da resolução para a função de onda específica ali do sistema. É necessário aplicar alguns efeitos relativísticos, afinal o spin ele só vem da mecânica quântica relativística. Como o próprio nome já diz, é um número quântico. Enfim, é um número que representa uma restrição a um determinado valor. A outra coisa é a projeção de spin. Então o spin, que vale meio, nós representamos como S. Existe a projeção desse vetor, né? Quando nós representamos o spin como vetor, existe a projeção desse vetor no eixo Z. Essa projeção no eixo Z, nós damos um outro símbolo para ele, que é o ms. É o número quântico da projeção de spin. Na verdade, quando se ensina isso no ensino médio, fala-se de 4 números quânticos, mas são 5. É o n, o número quântico principal, o L, o número quântico de momento angular, o ml, que é a projeção do L, está associado ao L, o S, que é o número quântico de spin, só tem um valor meio, e a projeção do spin, o ms, esse sim, pode ser projetado no eixo Z para cima ou para baixo, e aí nós temos o valor de mais meio ou menos meio. Geralmente só se ensinam 4, porque aí descarta o spin e chama o spin da projeção, né? O que nós ensinamos normalmente como sendo o S é, na verdade, o ms. Mas seja como for, esse é um outro significado para o que nós chamamos de spin. O spin se refere tanto ao número quântico de spin quanto à projeção, que varia de mais meio a menos meio. Só que o spin também é a propriedade, é ali a característica, é o momento angular de spin, para diferir do momento angular orbital. Então, assim como o L, né, o número quântico do momento angular orbital, está associado a uma propriedade, que é o momento angular orbital, o número quântico de spin está associado a uma propriedade quântica, que é o momento angular de spin, que nós também chamamos de spin. Esse momento angular de spin para o elétron tem um valor específico. Tem uma equação, vai aparecer aqui em algum lugar, que é S igual a raiz de S, que multiplica S mais 1. Isso daí vai nos dar o valor, o módulo desse momento angular, dessa propriedade vetorial. E no final aparece H cortado.
O H cortado é o nosso valor padrão para momento angular, seja de spin ou seja orbital. Por isso que o valor do momento angular de spin é expresso em termos de H cortado. Quando dentro da raiz ali você joga o valor de S igual a meio, então, por que S igual a meio? Porque o valor do número quântico de spin é igual a meio. Quando você pega esse valor e joga ali, você vai ter a raiz quadrada de 0,75. Então, a raiz quadrada de 0,75 corresponde ao valor da propriedade momento angular de spin para o elétron. Isso considerando um único elétron e dentro do modelo vetorial. Então, o spin do elétron, né, a propriedade, ela tem esse valor. Não é meio, não. É a raiz de 0,75. A projeção disso no eixo Z, aí que vai dar então o valor de mais meio e menos meio. Perceberam a confusão? Qual é o nome da propriedade? Spin. Qual é o nome do número quântico de spin? Spin. Qual é o nome do número quântico da projeção? Spin. Nós utilizamos o mesmo nome para coisas com significados diferentes. E aí, já é complicado ensinar números quânticos no ensino médio. Eu até questiono a necessidade disso, não considero como sendo necessário. Chega na parte de spin. É complicado explicar isso, né? É complicado fazer com que isso fique claro na mente do aluno. É por isso, então, que acaba sendo mais fácil falar que spin é a rotação do elétron e tem valor mais meio ou menos meio. Não tem valor mais meio ou menos meio. Isso é o número quântico da projeção. Enfim, tem aula sobre isso aqui na Universidade da Química, aula bem antiga, mas funciona, na verdade, né? O conteúdo não está desatualizado. Eu vou deixar o link aqui no card, ou então aqui na descrição, para depois vocês darem uma olhada. Agora eu quero saber de vocês, principalmente se você for professor ou se você ainda for aluno. Isso é claro para você? Se você for professor, você consegue passar isso para os alunos, ensinar isso para os alunos de maneira clara, ou assim como eu acho que é um assunto complicado? Só eu que considero isso uma limitação no vocabulário da química. Só eu que acho isso complicado. Se você for professor e também acha que isso é um problema, deixe aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia. Se você for aluno, isso ficou claro para você quando você aprendeu? Ou hoje, se você estiver aprendendo, está sendo claro para você? Ou você nunca havia percebido isso, principalmente essa parte do spin, né? Eu acho que a parte anterior, mesmo você sendo aluno, você já deve ter percebido. Mas a parte do spin, você já conhecia? Já era claro para você? Deixa aqui nos comentários. Galera, se gostaram do vídeo, por favor, compartilhe. Mas eu peço, compartilhe mesmo esse vídeo no seu grupo de universidade, no Facebook, no WhatsApp. Enfim, isso aqui está relacionado com disciplina de Química, então eu acho que é bem útil para os professores, seja professores de graduação, seja professores do ensino médio, ou então para alunos mesmo de ensino médio, de graduação. Eu acho que é um assunto bem interessante para a gente discutir. Então, se gostaram, compartilhe, dê o seu like e principalmente se inscreva aqui no Universidade da Química, faça parte do Universidade da Química, ajude esse canal a crescer.